Todo mundo compara os Coringas do Joaquin Phoenix e do Heath Ledger, mas afinal de contas, qual que é a diferença entre eles dois? Bem, o meu nome é Victor e depois de ver e analisar os filmes desses dois aqui, bora discutir as diferenças que eles têm, já que apesar de serem o mesmo personagem, esses dois Coringas têm algumas diferenças de propósitos. Em primeiro lugar e mais óbvio, o Coringa do Heath Ledger era basicamente o antagonista do seu filme, onde teoricamente ele era um coadjuvante, mas nós sabemos muito bem que ele roubou a cena no filme do Batman o Cavaleiro das Trevas. Enquanto isso, o Coringa do Joaquin Phoenix, ele era o próprio protagonista do seu filme, e além disso, ele não era muito bem o vilão, digamos assim, da sua própria história. Isso já que o vilão é o herói da sua própria história, né? Ou seja, definir um herói e um vilão é tudo uma questão de perspectiva. Assim, meio que no filme do Cavaleiro das Trevas, nós vimos toda aquela história da perspectiva do Batman, onde ele era o mocinho, enquanto isso, o Coringa era o grande vilão. Porém, no filme do Coringa do Joaquin Phoenix, vemos todo o filme da perspectiva do próprio Coringa, o que resultou na gente meio que se apegando e também torcendo por ele, mesmo que as ações dele não fossem tão éticas e mesmo boas. Mas, como a gente viu a história na visão dele, essas ações todas foram meio que ofuscadas e justificadas por causa das coisas que ele sofria e os motivos dele. Com isso, essa daqui é a primeira e também uma das maiores diferenças entre esses dois Coringas, justamente a perspectiva que a gente vê as histórias deles. Enquanto um deles é o grande vilão, o outro é o herói da sua própria história, para quem todo mundo torce mesmo não sendo certo. Já uma outra diferença é simplesmente a personalidade dos dois, que mesmo sendo teoricamente o mesmo personagem, cada um tem a sua própria personalidade maluca de Coringa. O Coringa do Heath Ledger, por exemplo, tende a ser normalmente bem carismático, cheio de piadas, só que ao mesmo tempo também muito aterrorizante. Enquanto isso, o Coringa do Joaquin Phoenix é bem mais introspectivo, sendo de início um cara mais tímido e na dele, mas que ao longo do filme ganha confiança e também se torna muito agressivo. Com isso então, o Coringa do Heath Ledger parece ser uma versão do Coringa um pouco mais extravagante, mas que tem a sua própria seriedade mega assustadora. E que na maioria das vezes essa sua característica acabou resultando em várias brutalidades e cenas mega violentas. Já o Coringa do Joaquin Phoenix se parece um pouquinho com essa versão aqui do Heath Ledger, só que só mais pro final do filme. E isso justamente porque o Coringa do Heath Ledger parece até mesmo uma versão mais velha e experiente do vilão. Enquanto isso, a versão do Joaquin Phoenix acaba sendo um cara mais tímido que ao longo do filme acaba sofrendo essa transição para um cara com uma confiança bem maior, além disso com uma profundidade muito maior graças ao maior tempo de tela. Já a diferença mais visível e óbvia entre esses dois aqui é claramente o visual deles, né? No caso, não apenas as roupas em que eles estão na maioria das partes que eles aparecem no filme, e sim também como eles acabam se vestindo e mais do que isso ainda se portando onde eles estão. O Heath Ledger normalmente usa a clássica roupa roxa com verde, estando meio sujo e descabelado. Enquanto isso, o Joaquin Phoenix usa roupas vermelhas com amarelo e normalmente até penteado e limpo, né? Mas por que isso? Bom, dá pra gente argumentar que foi desde uma escolha de figurino ou algo até mesmo mais profundo, caracterizando principalmente o que cada personagem tem em si. Ou quem sabe até mesmo porque na maior parte do filme o Heath Ledger tá causando pela cidade e o Joaquin Phoenix não tem essa intenção de primeiro momento. A não ser no final do filme, que é justamente quando o visual do Joaquin Phoenix acaba ficando um pouco mais bagunçado. Só que além disso, também era meio óbvio que apesar do visual clássico do Coringa ser roxo e verde, assim como cada Batman tem o seu próprio traje, é justo que um Coringa possa ter o seu próprio visual com as suas próprias características que combinem a essência do seu personagem. Mas agora, calma lá que antes da próxima diferença, já deixa o seu like aí embaixo se você está gostando do vídeo e é claro, né, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender para ver ainda mais vídeos como esse daqui. Muito obrigado. Então, continuando, nós temos uma das diferenças mais delicadas entre os dois personagens que envolvem tanto a interpretação de cada ator e o próprio impacto de cada versão no seu próprio mundo. Por um lado, Heath Ledger teve uma atuação um pouco mais voltada para um Coringa um pouco mais ameaçador e um verdadeiro agente do caos. Já do outro lado, temos o Coringa do Joaquin Phoenix com uma atuação mais humana e de certa forma mais vulnerável, indo de encontro justamente com o propósito do filme, que ele se inspirou em A Piada Mortal, onde qualquer pessoa, não importa quem ela fosse, poderia se tornar tão louca quanto o próprio Coringa, independentemente do que acontecesse só em apenas um dia ruim. E justamente seguindo tudo isso e esse conceito, foi exatamente o que aconteceu com um dia ruim, transformando um cara tímido e na dele num maluco extravagante e confiante. Assim, essa versão do Heath Ledger foi simplesmente a representação de uma verdadeira força do caos totalmente imprevisível. Já o Coringa do Joaquin
Joaquin Phoenix traz diversos problemas como desigualdade social e saúde mental, virando um verdadeiro símbolo para todas as outras pessoas em Gotham em situações parecidas com a dele, sendo oprimidas e esquecidas por toda a sociedade. Dessa forma, independentemente de qual dos dois você prefere e acha que é o melhor Coringa, a diferença entre eles na verdade está simplesmente nos seus papéis dentro dos seus filmes e também nos seus propósitos neles. Isso obviamente sem a gente contar também com a profundidade de um em relação ao outro, que foi derivada justamente de um sendo protagonista do seu próprio filme, enquanto o outro era basicamente um personagem coadjuvante. Mas e você? Qual você acha que é a maior diferença entre esses dois personagens? Isso é claro, né? Sem contar obviamente com os dois atores. Deixa agora aqui embaixo nos comentários, e se você já deixou seu like e também se inscreveu no canal para ver mais vídeos como esse, agora eu te vejo num desses dois vídeos aqui.